Fala galera, continuando aqui o nosso projeto, já criamos aqui um pequeno cenário, né, para demonstração, usando materiais, texturas, terreno, objetos primitivos. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais das ferramentas de criação da Unity, que é a parte de interface. Então, a interface de usuário, a gente pode separar em dois grandes momentos, certo? O menu inicial. O menu inicial, que vai ter ali botões, né? Acesso ao jogo, configurações, sair do jogo e tal. E também a HUD do jogo. Então, onde vão ficar guardadas as informações do progresso do jogador, vida, experiência, esse tipo de coisa. Tá? Informações úteis que o jogador pode querer acessar a qualquer momento. E essas duas coisas a gente vai fazer com a interface aqui da Unity, com os objetos de interface. Então vamos lá, vou apresentar aqui uns conceitos para vocês. E aí no próximo vídeo a gente cria uma interface usando esses conceitos. Para criar uma interface, começar a mexer nessa interface, a gente vai precisar de um objeto chamado Canvas. Clicando com o botão direito aqui, a gente pode ir em UI, que é interface de usuário em inglês, né? User Interface. E aqui a gente vai ter algumas opções. A gente tem imagem, texto, com esse tipinho aqui, Text Mesh Pro, que tem algumas opções de texto a mais. Imagem crua, né? Isso aqui é para textura e tal. Painel, e tem aqui outras opções. Toggle, que é aquele botão de liga e desliga. Slider, que é uma barrinha de carregamento, por exemplo. Scroll bar, que é aquela barra de scroll que tem navegador quando a página é comprida. E aqui, mais importante, a gente tem o botão, que é o que a gente vai usar para carregar uma nova cena, por exemplo, para começar o jogo. E é basicamente isso. Então, eu vou criar aqui um canvas, primeiro de tudo, certo? Para a gente começar a entender como funciona. E todos os nossos elementos de interface, eles vão ficar presentes no canvas, tá? Dê um clique duplo aqui para ele ir para longe, para ele ficar cobrindo a tela. Eu vou clicar em 2D para ele ficar aqui numa visão que faça sentido. Quando a gente cria o Canvas, ele automaticamente também cria o Event System. O Event System, a gente não vai precisar mexer nele, certo? Mas ele precisa estar na cena para os botões funcionarem. Então, cria ele, cria o Canvas, vai ser criado o Event System, deixa ele aqui, certo? É ele que vai fazer botão funcionar, fazer navegação com o joystick, por exemplo, funcionar. Então, deixa ele. Aqui no Canvas, ele vai ter alguns componentes importantes, tá? O Rect Transform é como o Transform, que a gente já viu em outros objetos, sendo que ele é diferente, ele é focado no Canvas, então ele tem algumas propriedades diferentes que a gente vai mexer. A gente tem o próprio Canvas aqui, que ele nos permite mudar o tipo de renderização, se vai ser algo que fique em cima da tela ou se é dentro do jogo, por exemplo, algo que fica como se fosse dentro do universo do jogo. Aqui no Canvas Scaler, a gente consegue alterar a forma que o posicionamento e o tamanho dos objetos de interface vai ser calculado. A gente sempre vai trabalhar aqui com Scale with Screen Size, tá? Fazer a escala com o tamanho da tela. Mas esses dois eles também podem ser usados. É só um pouquinho menos intuitivo e prático. Eu recomendo usar esse aqui. E na resolução, você coloca a resolução padrão, que você vê nos monitores, que é 1920 por 1080. Tá uma resolução de 16 por 9. Mesmo que essa não seja a sua resolução do seu monitor, é o que eu recomendo usar, porque é a mais comum. E esses dois a gente também não, esse resto aqui a gente não precisa mexer, tá? Tem suas utilidades. Por exemplo, esse aqui permite que a Unity entenda que você está clicando num objeto de interface, num botão, mas ele já vem configuradinho, então não precisa mexer. Né? Então, o Canvas é isso. E o mais importante para saber e mexer nele é
esse Canvas Scaler e saber que todos os objetos de interface vão ficar dentro do Canvas. Então, bom, aqui nesse meu jogo, eu tô... Isso aqui já vai ser meu gameplay, né? Minha cena de gameplay. Então, eu não vou criar um menu inicial aqui. O que eu vou fazer é criar uma interface de usuário simples para a gente começar a mexer. Então, eu vou vir aqui no Canvas e eu quero guardar uma informação aqui do jogador, que vai ser o HP dele e a quantidade de moedas que ele já pegou. Então, eu vou começar com a parte mais simples, que é colocar uma imagem para ser como contador de moedas. Tá? Vou vir aqui em UI, escolher Image, né, uma imagem. Vai ser criada uma imagenzinha aqui no meio da tela. E eu quero que essa imagem ela seja como uma moedinha, que eu vou botar as outras moedinhas aqui dentro, o contador de moedas aqui dentro. Então, como eu não quero que ele fique aqui no meio da tela, eu vou mover para algum canto. Pode ser aqui no canto superior esquerdo. E eu vou... eu não vou fazer a interface inteira aqui nesse vídeo, tá? Mas eu quero criar esse primeiro objeto para ensinar um último conceito do aqui do Canvas, certo? Dois conceitos, na verdade. Então, mover aqui para o canto superior esquerdo. E aí, como eu criei uma imagem, ele vai ser aqui um objeto de interface, tá? Ele tem um Rect Transform, não é aquele transform normal que a gente já viu nos outros objetos. Ele é esse Rect Transform. E ele vai ter aqui o componente imagem. Aqui eu posso trocar por algum componente que já tenha no meu projeto. Tá? Tem esses aqui que vieram com collab, né, na verdade, com coisa que já vem na Unity, certo? Eu não vou botar nenhum por enquanto, mas eu importando imagens eu consigo colocar aqui. E mais importante é esses valores aqui do nosso Rect Transform. Então, no momento, ele está considerando que o centro da tela, que a âncora, né, o ponto de referência para calcular esses valores, é o centro da tela, tá? Esse xzinho aqui, esse catavento, esse símbolozinho. E ele está calculando menos 888 pixels para a esquerda, quer dizer, 888 para a esquerda, né, menos 888, e 349 para cima. É por isso que ele vem para cá. Se eu movo ele, esse valor é ajustado também. Tá? Por que isso aqui é ruim? Porque eu estou pegando aqui um valor, eu estou pegando uma referência aqui do meio e levando para esse canto aqui, sendo que dependendo da resolução do nosso jogo, do nosso monitor, esse ponto aqui de referência vai ficar num canto diferente, dependendo da tela. Então eu vou vir aqui em Game para mostrar para vocês. Normalmente ele está aqui nesse canto, mas se eu ajustar a resolução, ó, se fosse uma tela muito esticada, o nosso objeto de interface não ia mais aparecer. Se ela fosse muito quadrada, ela já ficaria mais aqui no meio. Tá? Se fosse assim uma tela de celular, por exemplo, mais ou menos assim, ela está bem próximo do meio da tela. Certo? E você pode fazer isso de uma forma mais precisa também, clicando aqui em Free Aspect, na aba Game, e trocando a resolução. Essa aqui é a padrão, é igual ao que a gente tem aqui. Eu poderia botar ela um pouquinho menor. Aqui é tudo a mesma resolução, mesma proporção. Mas se eu boto, por exemplo, 21:9, olha como já está no canto superior. Se eu boto 9:16, veio aqui para o meio. Né? Isso aqui é de celular. 4:3, aqui no meio do caminho. Tá? E por aí vai. Então, isso não é o comportamento desejado. A gente quer, na verdade, que esse objeto sempre fique no mesmo canto. Então, para isso, o que a gente vai fazer é mudar essa âncora aqui, esse ponto inicial, para fazer o cálculo, para o canto mais próximo dele. Então, se meu objeto está no canto superior esquerdo, geralmente uma boa
escolha vai ser botar isso aqui no canto superior esquerdo. Então veja, ó, que está em 888 e 349. Quando eu mudo para cá, ele vai para 72 e menos 191. Então ele já fica bem pequeno, né? A conta que está sendo feita é menor, o ponto de referência é sempre mais próximo. Então eu vou mudar aqui por 10, 21 por 9, 4 por 3, 9 por 16. Está sempre ali no canto superior esquerdo, né, a alguns pixels daqui do topo. Então, esse é o primeiro conhecimento que vocês devem ter sobre interface, que é o uso dessas âncoras para deixar a posição do objeto consistente. E aí a segunda coisa, a gente já está trabalhando aqui com imagem, a gente pode também importar um botão, certo? Ou um texto também. Esse aqui é o meu contador de moedas, né? Isso aqui vai ser uma imagem. Então eu vou colocar aqui dentro desse objeto um texto. E aí, a primeira vez que você for usar o texto, esse Text Mesh Pro, que é o que a gente vai usar aqui, vai abrir essa telinha para você importar o TMP. TMP é Text Mesh Pro. Então você faz isso, que é rapidinho, ele vai importar e você já vai poder usar. Prontinho, importou, ele já está aqui com o texto, né? Depois a gente vai configurar, mas já está aqui o texto das moedas. E bom, para esse primeiro momento é isso, tá? É conhecer o Canvas e agora recentemente a gente vê como trabalhar com âncoras nos objetos, né? Que foi o que a gente fez aqui, e como importar e usar o TMP. Então a gente já criou o objeto, já importou e já consegue aqui digitar qualquer coisa que quiser. Então eu vou finalizar por aqui e na próxima aula a gente vai criar uma interface apropriada.